Veja bem, reavaliação. O paciente já foi para casa, né? Já foi tratado, foi para casa, ele está voltando para uma reavaliação. Beleza? E o que são os pontos mais importantes, Ronaldo Privilato, que a gente pode questionar o paciente? Claro, numa reavaliação, nós fizemos apenas perguntas, né? Sim. Não, antes de entrar para o tratamento, lógico. Exato. O paciente vem para reavaliação, a gente vai, primeiramente, fazer perguntas. Eu digo perguntas poderosas de sabedoria, né? Exato. Que vai nos dar o norte para saber se a gente está no caminho certo ou não. Né? Seria a parte mais subjetiva, né? É a parte que o paciente vai trazer as informações para a gente, né? Sim. Então, todo o processo de avaliação que a gente fez na primeira sessão, todo o levantamento de dados que a gente colheu na primeira sessão, de certa forma agora a gente tem um parâmetro para comparar com as demais. Esses parâmetros é que servirão de apoio, né, para ver em quais tópicos está havendo ou não melhora, né? Muito bom, mais uma vez aqui com o meu amigo Ronaldo Privilato. Dr. Hudson Pereira. Para a gente falar, logicamente, de dor de cabeça, né? E agora vamos comentar um tema aqui importante, né? Sobre os recursos que a gente tem para uma reavaliação. Veja bem, reavaliação. O paciente já foi para casa, né? Já foi tratado, foi para casa, ele está voltando para uma reavaliação. Beleza? E o que são os pontos mais importantes, Ronaldo Privilato, que a gente pode questionar o paciente? Claro, numa reavaliação, nós fizemos apenas perguntas, né? Sim. Não, antes de entrar para o tratamento, lógico. Exato. O paciente vem para reavaliação, a gente vai, primeiramente, fazer perguntas. Eu digo perguntas poderosas de sabedoria, né? Exato. Que vai nos dar o norte para saber se a gente está no caminho certo ou não. Né? Seria a parte mais subjetiva, né? É a parte que o paciente vai trazer as informações para a gente, né? Sim. Então, todo o processo de avaliação que a gente fez na primeira sessão, todo o levantamento de dados que a gente colheu na primeira sessão, de certa forma agora a gente tem um parâmetro para comparar com as demais. E esses parâmetros é que servirão de apoio, né, para ver em quais tópicos está havendo ou não melhora, né? A gente poderia citar aqui, que a gente já falou em outras ocasiões, uma delas seria a área da dor, né? A gente já comentou que se a dor está chegando até, na primeira sessão, por exemplo, uma dor que está chegando até fundo de olho aqui, e a gente conseguiu trazer ela mais para trás na cabeça em direção à cervical, é um fator de melhora e é um fator de, acho que, grande valia, grande peso na reavaliação. Para a gente entender que está na direção certa, né? Exato. Que esse é o objetivo da reavaliação principal. O segundo ponto, a gente não tem, de certa forma, um aparelho que identifica a intensidade de dor. Tem que acreditar no paciente. Tem que acreditar no paciente. E aí, como é que a gente faz isso, né? No dia a dia? A gente pergunta para o paciente de 0 a 10 qual que é a dor dele, né? Então, a gente escala visual de dor, né? A lógica de dor. Nesses casos, ele é muito útil, né? Sim. Então, o paciente vai dar uma nota para a dor dele. Então, sendo 0, nada, sem dor, e 10, uma dor da pior tipo possível, né? Essa pergunta que a gente faz ao paciente, Ronaldo, isso é muito engraçado, porque tem um colega também que é fisioterapeuta, isso não aconteceu comigo, aconteceu com ele, ele conta essa história, muito engraçada, por quê? Porque a paciente disse que chegou uma vez com crise de hérnia de disco, numa cadeira de rodas, ele atendeu a paciente, normal, né? E ela foi para casa, mandou voltar com 3, 4 dias, né, para uma reavaliação, um outro atendimento, e a paciente já voltou andando, né? E ele perguntou, como é que a senhora está? Ela, do mesmo jeito. Não melhorei nada. Ele não melhorou nada. Tô com a mesma dor. Mano, você chegou em cadeira de rodas 3 dias atrás e agora você chega andando, normal praticamente, e tá dizendo que não melhorou nada. Então, é muito cuidado. Por isso que é importante anotar referências, né? Sim. Como essa da centralização, dor periférica com a dor centralizada. Sim. Às vezes o paciente fala que tá com muita dor no pescoço, mas a dor que era na testa, ela saiu da testa e foi pro pescoço. É um indicativo de melhora grande, é um bom prognóstico, né? Sim. A intensidade da dor com relação à escala visual analógica de dor. Se anotar isso aí, o paciente falou que tá com dor 10, outro dia tá com dor 7 ou dor 8. E tem gente que tem limiar de dor muito alto. Tem gente que... a diferença de 8 para 7, por exemplo, é muito pouco. Mas ele melhorou muito, mas ele falou só, eu tava com 8 ontem, hoje eu tô com 7.
Mas o cara, por exemplo, já dormiu melhor, já teve um dia bem melhor do que ele realmente teve no dia passado, no dia anterior, a crise de dor que ele tava, de enxaqueca, qualquer coisa dor do sistema musculoesquelético. Mas mesmo assim ele é tão pessimista, né? Que ele fala, melhorei quase nada, mas o cara tá jogando bola, por exemplo. Sim, tô igual, né? Tô igual, praticamente. Quase a mesma coisa, mas você vai ver, você vai colher na ficha dele, você já anotou lá, de comparação da sessão anterior com a sessão do momento, você vai ver que o cara melhorou muito, mas ele disse praticamente que não melhorou nada. Sim. Então, muito cuidado com isso aí. A gente costuma falar que é o paciente que, infelizmente, só enxerga metade vazia do copo, né? Não enxerga metade cheia. Então, e às vezes problema. às vezes ele não lembra a nota que ele deu para dor, né, na escala. E às vezes ele fala assim, você fala, qual a numeração hoje de dor? Tá 8. Aí na segunda sessão, eu tô igual. Qual a numeração de dor? Tá 5. Sim. Já tem isso também. Então ele fala assim que ele tá igual, mas ele não lembra a nota que ele deu na primeira sessão, às vezes, né? E aí ele fala que tá 5, então... Ele entra em contradição. E aí você choca a informação, fala, você falou que tava 8. Aí, né, ele vai ter que se virar para se explicar, enfim. E a partir dessa informação que o paciente dá, por exemplo, errônea, né, você já pode ficar alerta com relação aos próximos pontos, aos próximos gatilhos que você vai ter da reavaliação dele. Sim. Esse cara já é um cara que catastrofica muito. Sim. Então, para os outros pontos, vou logo preparar também, porque ele vai dizer que quase melhorou nada, que está do mesmo jeito, né? Se é uma crise que tinha de duração, porque é um outro ponto que a gente avalia, que é a duração, por exemplo, das crises do sintoma. Se ele tinha, no pior das hipóteses, 2 crises por semana, e ele agora está tendo uma, ele vai dizer, não, estou do mesmo jeito, mas estou com uma crise a menos. Sim, é um sinal, melhorou 50%. 50%. Ou se não, pegando um gancho nessa linha de raciocínio, a quantidade de medicação, né, que a pessoa precisou tomar. Não, eu tomei remédio todos os dias. Não, agora no período de, sei lá, tratamento? 15 dias, eu tomei remédio 2 vezes só. Né? Pô, você tomava medicação todo dia. Agora em 15 dias você precisou da medicação 2 vezes. E tá dizendo que tá do mesmo jeito? Tá igual, né? É um baita sinal de melhora, né? Sim. Então questionar, na pior das hipóteses, quantos episódios de dor de cabeça você teve nesse período que você ficou sem vir aqui? Na melhor das hipóteses, como é que foi, né? Do gatilho também é importante o que você falou. Às vezes a pessoa, você anota ali, já aconteceu comigo inclusive, não, é só eu começar a fazer alguma atividade física, me dispara a dor de cabeça. A gente sabe que tem gente que não... Não, eu joguei bola no outro dia, tal... Você jogou bola? E você teve dor de cabeça? Não tive. Então, beleza. Quer dizer que aquele gatilho que disparava a tua dor de cabeça também deixou de disparar. Sim. Por exemplo, uma atividade física, né? Ou seja, depois do tratamento teve essa melhora. Exato. E a gente está citando atividade física, mas tem números aqui que a gente pode ficar falando. O estresse, né? Você já comentou de um paciente que o gatilho dele é dirigir. Sim. Não, eu já estou conseguindo, né, dirigir... no período de férias eu dirijo e não tenho dor de cabeça. Não tenho a dor. Então quando tem uma intensidade menor. Então, são fatores, assim, embora subjetivos, são fatores que, assim, quanto mais você anotar e mais você souber das propriedades e das referências do paciente, né? E você vai ter um comparativo melhor, né? Isso. Do que simplesmente você falar assim... Tenho dor de cabeça, daí uma semana continua tendo dor de cabeça. Mas e aí? Né? Porque o que acontece, pessoal? O paciente ele não sabe do porquê dessas perguntas que a gente faz para ele. Ele não sabe do nosso objetivo naquele momento da reavaliação, que é saber, principalmente, se a gente está na direção correta, no caminho correto. Exato. Né? Porque muitas das vezes, se ele nos atrapalhar com informações embaraçadas, por exemplo, atrapalhadas, erradas, a gente poderia estar no caminho certo, mas ele deu informação errada, a gente vai e muda a direção. Aí piora o paciente. Às vezes então, não melhora mais o paciente. Sim. Então, a gente estava na direção correta, né, e trocou a direção por se basear nas informações erradas que o paciente deu. Sim. E você não anotou nada, não anotou as referências, então você não tem como debater isso com o paciente. Sim. Porque esse paciente diz assim, não melhorei nada, tô do mesmo jeito. Mas você disse que tinha crise de dor de cabeça 3 vezes por semana, agora você teve uma. Como é que você não melhorou? É mesmo, não tinha. Aí o paciente vai se lembrar. Sim. Que você confronta ele com relação a essas perguntas, que eu falo que são poderosas de sabedoria, porque você anotou na primeira vez,
as referências que você tinha com relação aos sintomas dele e comparou com como ele voltou na reavaliação. E aí você confrontou ele, que ele entrou ali em contradição. Tá baseado em fatos reais. Exatamente. Né? E aí, porque se você realmente não sabe que você não notou, você não lembra, digo profissional, que ele tinha 3 crises por semana e agora só tem uma na reavaliação, aí você, caramba, então ele tá do mesmo jeito mesmo. Sim, você perdeu o fio da meada. Pronto, acabou. Ali tu já perdeu o tratamento. Por quê? Porque você estava na direção certa, essa direção que você estava, você não quer mais seguir, porque você acha que estava errada e estava certo, mas o paciente deu uma informação, né, que errada e você vai seguir agora outro caminho que não era o correto. Sim. Né? E aí o correto você já deixou para trás. Corre o risco de piorar. De piorar esse paciente, você vai perder esse paciente vai melhorar e vai voar para outro lugar. Ainda vai falar mal de você ainda. Sim. Dizer que não melhorou. E às vezes o próprio paciente, ele chega com pouca paciência de contar, né? Não, o paciente, ele não é paciente, ele é impaciente. Às vezes ele chega e ele fala assim, dói. Dói onde? Dói tudo. Dói tudo, Quando? Todo dia. Todo dia. Mas todo dia que hora? Toda hora. A todo minuto. Você dorme? Não, não durmo. Tem dor para dormir. Então ele também, ele chega com alguns, lógico, Sim, né? Uma impaciência, né? Para contar a história e é muito importante pra gente, né? Tanto, senão a nossa sala de consulta não faria sentido ter uma mesa, 2 cadeiras, 3 cadeiras lógico, ali, né? A gente só já teria a maca e para que você vai conversar com o paciente, né? Mas são fatores importantes que a gente precisa, enfim, levantar para ir comparando conforme as sessões e você ter os parâmetros bem estabelecidos para se precisar ajustar alguma coisa no tratamento ou não, você tem a referência do caminho que você está seguindo. Perfeito. Muito bom, meu amigo Ronaldo Previlato. Agradeço mais uma vez. Eu que agradeço. Peço que cliquem aí no sininho. Ative o sininho, encaminhe essa mensagem, compartilhe com o máximo de pessoas possível. Se inscreva no nosso canal, segue a gente nas redes sociais aí. Hudson.holistic e Ronaldo Previlato. @Ronaldo Previlato. Ronaldo Previlato, com 2 T's de tatu no final. Perfeito. E a gente se vê nos próximos vídeos e um obrigado pela audiência. Obrigado. Um abraço. E Deus abençoe.